Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, que hoje traz para você um tema solicitado, que é a psicologia dos orixás, né? Nós vamos falar sobre os orixás e, especificamente nesse encontro de hoje, nós vamos fazer a apresentação dos orixás. Então, você fica aí, você curte, você participa, você manda a sua opinião acerca. Aquilo que não for falado neste momento, você solicita e a gente traz depois. E o conteúdo de hoje, então, é uma pincelada geral nos orixás, tá? Você lembra já dos nossos encontros anteriores que nós chegamos ao divino e nós chegamos ao sagrado, nós chegamos ao Criador através do nosso psiquismo, através do nosso pensamento. Você lembra ainda que a gente apresentou aquela forma de ver, né? Falamos sobre o divino, pensamos sobre o divino, sentimos ou amamos ou tememos o divino, e ainda a gente intui, a gente reza, pede proteção, pede coisas, essas promessas. Mas como que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso com o pensamento. Então, presta atenção lá na tela. Pensar, sentir, intuir, rezar, pedir, solicitar são atos psíquicos. Solicitar ao divino, rezar para o divino, intuir o divino, são atos psíquicos. Por isso, a gente vai dando umas pinceladas, né, do psiquismo para a gente entender melhor essa nossa relação com o divino. E aí, nós vamos falar um bocadinho sobre o caráter psíquico da experiência religiosa. O caráter psíquico da relação com o orixá vai ganhando uma clarificação, porque até agora a gente vai para o orixá como um contato, né? Uma experiência com o divino, uma experiência com o sagrado. Mas se eu puder vasculhar um pouco mais isso, vai clarificando aqui para mim como isso ocorre. E você lembra também que esses nossos encontros têm um pouco de história, um pouco de psicologia analítica, nos fundamentamos sobre as narrativas mitológicas e ainda a minha experiência clínica em mediunidade. Então, vamos lembrar da nossa origem com um pezinho lá na história. Você lembra da história do Brasil, do processo de colonização, não é? Da onde vieram os colonizadores? Ah, eles vieram de Portugal. Muito bem, eles vieram de Portugal. E quem eles trouxeram para cá para ajudar no pacote da colonização? Ah, o trabalho escravo. Então, lembra lá, descobrimento, escravidão, colonização, colonização era o recurso de trabalho, e o recurso que era o trabalho vinha da África. Então tem um processo de aculturação. A pessoa vem para cá e ela vem trazendo os costumes dela, a religião, a fala dela, e com isso ela vem trazendo a religião, a fala, os costumes. Nós chegamos no mundo mítico dos orixás. Os negros trouxeram para nós os orixás dentro da sua bagagem na travessia oceânica. Então, das raízes africanas, nós ficamos com os orixás, ficamos com comidas, por exemplo, né? Quando você come vatapá, acarajé, a origem é afro disso, né? Os ritmos, a percussão, o atabaque, quando você vai lá para a Umbanda, que tem aquela bateção no tambor, o ogã, que ele marca o ritmo, uai, isso veio de lá também. As palavras que nós utilizamos no cotidiano, além do nome lá das comidas, né? Você tem o moleque, eu ainda digo hoje, o meu moleque foi fazer faculdade, o meu moleque. Moleque, 2 metros de altura. Então, mas é o termo que ficou, e é um termo, é uma maneira afetiva, mas a origem da palavra é afro e veio por aculturação, tá entendendo o pacote, né? Bagunça, fubá, quitanda, kizumba, nomes que a gente trouxe de lá. E as narrativas míticas, as histórias do orixá. Primeiro nós vamos fazer uma discussão um pouco do termo mito, porque às vezes o mito, a pessoa fala assim, eu vejo lá, né? É mito ou verdade? Como se o mito fosse uma mentira, né?
Então, eu tive uma professora de mitologia, excelente por sinal, que a primeira coisa que ela fez quando começou a dar aula do mito, ela foi lá na lousa e escreveu assim, eu sou do tempo da lousa, tá? Então ela foi lá na lousa e escreveu assim: o mito é uma mentira verdadeira. E eu falei, ela quer me pôr louca. Como é que é uma mentira verdadeira? Mas no fim da aula eu já tinha entendido. É que o mito ali tinha uma outra conotação. Era a expressão de uma força interior, a expressão de um arquétipo. O mito é uma energia que mora dentro da gente, ficou lá no inconsciente. Ah, bom, então entendi um pouco. Uma mentira verdadeira. Mentira porque é uma história, e verdadeira porque conduz um ensinamento, tem uma verdade por trás daquele mito. Muito bem. Então, os mitos afros chegaram aqui e vieram de diferentes partes do continente africano, tendo diferentes expressões, diferentes crenças e diferentes histórias, né? Então, viemos nesta origem da mãe África, e você olha lá os atabaques e eles lá batendo para lembrar bem o que é. Depois, ampliando para você localizar bem, você olha lá para o mapa, localiza a África, veja o norte da África lá em Simão e vem descendo, vem descendo. Quando você chega ali naquela região oeste, né, você vê a primeira rota azulada. Então, são aqueles que vieram da Guiné. Os escravos embarcavam naquela região e elas vinham mais para o norte do nosso país. E você desce os olhos, você vê os caminhos verdes, que era a rota de Mina, que hoje é chamada Costa do Marfim, ali fica Gana. Então você vê, eles atravessaram e é aqui no Brasil onde eles chegaram. Depois, na Rota Laranja, era o pessoal vindo de Angola, com as crenças angolanas, os orixás que viviam na Angola. E depois, do outro lado, você vê o rosa. Eles saíam do outro lado, contornavam o sul da África e chegavam mais ao sul aqui. A Rota Rosa era o pessoal de Moçambique, as crenças de Moçambique, a alimentação. E você vê, a África é um continente muito grande. Traduz isso para o nosso país. O nosso país é um país muito grande também. As mesmas crenças, a mesma alimentação vale para o país inteiro? Você acha acarajé no país inteiro? Ou ela é uma comida típica de uma região? Você acha chimarrão no país inteiro? Ou é uma bebida típica de uma região? Então, quando o lugar é muito grande, você tem as pessoas vindas de lá, mas cada um traz o seu costume, e através dessas crenças religiosas dos escravos, nós chegamos no mundo mítico dos orixás, né? Diferentes orixás, dezenas, centenas, vindo de diferentes regiões da Mãe África. Quer ver uma coisa bem simpática? O carnaval aqui no país tem a mesma data, tem a mesma época, e imagina que três ingleses que nunca estiveram aqui no país venham para conhecer o carnaval. Um veio para o carnaval e foi na Bahia e viu o trio elétrico lá. Aí o outro veio para Pernambuco e deu com frevo pela frente. E o outro veio para o eixo Rio-São Paulo e viu os desfiles de escola de samba. Cada um volta para a Inglaterra e conta o carnaval que viu. Era o mesmo carnaval, mas cada um conta um jeito. Então, isto também vindo da África para cá. Cada um veio de uma região e contou isso aqui. Então, cada região trouxe a sua crença. E quando eles chegaram aqui, muitos deles nem podiam continuar com a mesma crença, igualzinho, igualzinho, porque eles eram separados, até para que as famílias, um era vendido para cá, outro era vendido para lá, até para que não que houvesse um enfraquecimento, né? Da força de cada um, então cada região trazia a sua crença, trazia a sua divindade, trazia a sua história, e não havia uma cultura letrada.
cultura escrita. Eles não escreviam, eles eram ágrafos. Ágrafos quer dizer sem escrita. Então a pessoa não sabia escrever, as histórias eram apenas narradas. Agora pensa, interpretação é código pessoal. Cada um escutou uma história, cada um trouxe uma história. Então as diferentes regiões chegaram com diferentes histórias que foram narradas, não foram escritas naquele momento, elas foram escritas só depois, e de qualquer forma, essas histórias chegaram até nós. E os deuses, então, se encontram aqui no Brasil. Dê uma olhadinha na ilustração e vai ficar bem fácil, porque você tem o índio, que era o cidadão da terra, ele tinha Tupã e Jaci como seus deuses, né? Depois você tem o pessoal afro, que era o que vinha da África, eram os orixás do candomblé, e do europeu veio o padre jesuíta trazendo a crença cristã. Então, os orixás se encontram no Brasil e se encontram com os deuses nativos e com os deuses europeus aqui. Olha, então houve um sincretismo, houve uma fusão disso, que é o que nós encontramos depois na Umbanda. Depois, outro dia, a gente fala da Umbanda. Agora vamos para a roda dos orixás, que era a minha proposta inicial, ao menos apresentar, não é? Então, na roda dos orixás, você tem 16 orixás, como os mais conhecidos por aqui: 16, 18, 20. Por que 16, 18 ou 20, Aparecida? Porque os orixás, já falei, não tinham uma coisa escrita, não tinham uma regulamentação. É diferente do catolicismo, que tem um poder central em Roma, e que, se você assistir missa aqui no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, na França, na Argentina, eu fui lá nas igrejas e aí eu vi o padre, ele rezava a missa igualzinho na língua pátria daquele lugar, mas ele rezava a missa igualzinho, porque Roma tem um poder central e que determina os ritos. Aqui não tem poder central nenhum, aqui cada centro faz do jeito que quer, o que é uma coisa muito inovadora. Eu acho isso bem legal. Então, aí aqui a gente foi juntando, e às vezes de um centro para o outro, de um grupo de estudo para outro, você acha 16 ou 20 orixás, mas não são os mesmos. Uns apresentam alguns, outros apresentam outros. Eu tenho a minha particular lista, porque cada um faz a sua, não é? Aquele historiador fez a dele. Eu não sou historiadora, mas eu sou metida e eu faço a minha, e é nisso que eu acredito, e a crença é livre. Então, na nossa lista, nós vamos estudar, ou pelo menos ser apresentados hoje, a 16 orixás. O Exu é o primeiro. E na saudação do Exu, por exemplo, quando você chega num lugar, você fala boa noite, Camila, boa noite, Antônio, boa noite, Joaquim. Você fala o mesmo boa noite para todo mundo. Pro orixá não é assim, não. Pro Exu você fala Laranjê, Exu. É o seu cumprimento para o Exu. Salve Exu, salve o mensageiro. E cada orixá tem a sua saudação. Então, Exu é o senhor dos caminhos. E lá está a saudação dele, né? E por mais próximo da realidade humana que se considere os orixás, você vai ter cada povo na sua cultura do seu jeito. Aqui nós falamos o orixá, a umbanda, o exu. Se a gente estivesse na Grécia, lá não tem umbanda, como que é? Ia ser Hermes, o deus mensageiro. Se tivesse em Roma, ia ser Mercúrio. Aí nós começamos a olhar o arquétipo que se manifesta em cada cultura de um jeito, tá? Então, ele é o senhor dos caminhos. Pensa, quais são os meus caminhos hoje? Qual é o meu caminho, ou qual foi o meu caminho na adolescência? Qual será o meu caminho daqui 10 anos? Então, caminho, esse caminhar, tem uma entidade regendo o caminho. Essa entidade é Exu. Depois nós vamos contar a história de cada um deles. Hoje é só a apresentação. O segundo
é Ogum, e a saudação dele, Ogunhê, meu pai. Então você entra lá e o pessoal tá fazendo a saudação a Ogum. E quem era Ogum? Ogum é o arquétipo da força, da coragem, é o orixá guerreiro, não é? Quando você tem que ter coragem de ir num lugar, o que você faz? Conversa com Ogum. E se fosse na Grécia? Na Grécia você conversava com Ares. E se fosse em Roma? Você conversava com o deus Marte. Você está entendendo o que é um orixá e o que é a dimensão arquetípica? Cada cultura do seu jeito. Mas qual é a minha demanda agora? O que eu preciso? O que eu tenho que ter coragem para enfrentar? O trabalho, o trânsito da tarde, a Covid, sei lá, né? Eu preciso de coragem. Você sabe o que é depressão? Depressão é quem jogou a coragem fora. Devia ser devoto de Ogum, acende umas velas aí pro Ogum para ver se retoma a coragem, né? Então, qual é a minha demanda agora? Para que eu preciso de coragem? Eu vou evocar a minha força interna. Ogum tem a ver com isso, né? Essa força interna é Ogum. Mais adiante, a gente encontra na sequência com Xangô. Xangô, caô, cabecilê, meu pai! E vamos lá! E vamos rezar pro Xangô. O Xangô é o arquétipo da justiça, o deus amigo do trovão e da pedreira. O deus do trovão na Grécia era Zeus. O deus do trovão em Roma era Júpiter. E qual é o nosso conceito de justiça? O STF, por acaso? É só assim uma lembrança que me ocorreu agora, associação de ideias. Aqui eu já vi uns não assim, mas eu não sou politicamente correta, você sabe, né? Então, vamos lá. Aí eu vou praticar o meu melhor, eu vou praticar a minha justiça. Quando eu estou sendo justa, injusta, não sei o quê, então eu estou andando no território de Xangô, é o território da justiça. Aí eu tenho no nosso próximo orixá uma figura doce. Ora iê, Oxum. Oxum, Senhora das Águas Doces, né? É a ânima de Ogum, a parte feminina, né? Lá o interior de Ogum que ele tem que conquistar, porque até ele vai namorar Oxum, né? E nas histórias a gente vai ver depois, mas Ogum, ela fala, é água, então é emoção. Oxum é a rainha dos rios, das cachoeiras, de todas as águas, né? O dia que eu vi uma cachoeira enorme a primeira vez, Iguaçu, né? Eu fiquei olhando aquilo, bateu aquela imagem forte, né? E eu lembrei imediatamente de Oxum. E Deus sabe aquela coisa, aquela choradeira, aquele arrepio, aquela coisa intensa. E meu marido estava do lado, ele falou: O que você tem? Falei: Nada, fica quieto, deixa eu. Era o contato com aquela natureza, com aquela força, com aquela manifestação. E todo mundo sentiu isso, Aparecida? Não. A sensibilidade é para cada um. Então, esse contato vai tirar da minha cabeça que eu encontrei o Xum ali. Vai ser difícil, né? Então, o Xum é a rainha dos rios, das cachoeiras. E é isso é como nós lidamos com a nossa emoção. Eu estou querendo dizer para você que quando eu me vi frente àquela imensa cachoeira, eu me senti muito emocionada. Ai, Aparecida, você é filha de Oxum, não é filha de Oxum? Sei lá, mas eu me senti absolutamente envolvida por aquilo. O envolvimento foi absolutamente verdadeiro, emoção, lágrima, água. Ela é senhora das águas. Então você começa a fazer uma reflexão sobre o tema, né? E a representante de Oxum na Grécia é Afrodite. Se eu fosse grega e tivesse entrado lá numa água assim suntuosa na Grécia, que eu nem sei se lá tem uma água desta natureza que a gente tem aqui naquela cachoeira. Então, de repente, e se fosse em Roma, era Vênus. Aí eu não ia falar Iê Oxum, eu ia falar era Iê Vênus, não é?
é a representação que cada um traz aqui dentro. E na nossa próxima divindade é Yansan. E a saudação de Yansan? Iparrei, Iparrei Yansan. Yansan é a senhora dos raios, a senhora dos ventos, a senhora das tempestades. Quando chovia lá em casa, né, e a gente estava perto da vovó, ela falava Santa Bárbara, né? Ela chamava por Santa Bárbara. E quando você vai lá no meio daquele povo que cultua os deuses afros, eles não vão falar Santa Bárbara, eles vão falar Iparreinha-san, que é a história do tá chamando aquilo, né? Do tá invocando. E você nota que aqui nós temos deuses e deusas. No panteão afro, nós temos a divindade masculina e a divindade feminina. Ah, Aparecida, mas aqui assim a gente só tem o Deus e o Deus é masculino. Mais ou menos. A gente tem Deus, mas a gente tem santos, que também, sabe? Ah, mas o santo não é Deus. Eu sei, mas está lá no pacote da divindade. E você tem santos e você tem santas. Então, na nossa próxima, a gente vai ver Obá. E Obá, a saudação de Obá, Obá Xirê, e ela, o que que ela faz? Ah, olha, ela é também água, ela é das emoções, mas ela é daquelas emoções violentas, ela é a entidade do ciúme quando tem aquela emoção forte. É isto, esse desespero, essa dor, é Obá que está por ali. Ela é senhora das águas revoltas. E depois nós temos uma outra divindade feminina, Iemanjá. A saudação de Iemanjá. Odoiá, Iemanjá. Salve, Iemanjá. Boa noite, Iemanjá. A senhora tá boa? Vem do bem? Como a senhora tem passado? Tudo em paz? Você vai lá e fala, Obá. Você fala Odoiá, né? Você saúda aquela entidade. E todos nós conhecemos pouco ou muito a figura de Iemanjá, e ela é a própria síntese da aculturação. Você imagina que na África teria uma deusa assim, de beleza europeia, branca na África, branca de cabelo liso e comprido na África. Não, a crença ficou na deusa e ele colou, fez um sincretismo, fez uma fusão na beleza europeia e nós cultuamos a Iemanjá, essa que ela é branca, que ela tem cabelo liso e comprido, e aí, será que vale, Aparecida? Vale, você faz a ligação, não é com a figura de barro ali, você faz a ligação com a figura da divindade que você tem aqui, e então você está entendendo como é esta coisa? E o que é Iemanjá? O que ela representa? A grande mãe. Você é a grande mãe de quem? Eu sou a grande mãe dos meus filhos, dos meus alunos, né? Então, o que é isso que eu não sei? Na... Ah, sim, eu estou escutando aqui que eu sou a grande mãe dos meus filhos e a minha grande mãe, da Camila, que é o gravador aqui. Então, a gente faz, você vive a grande mãe aqui dentro. O terapeuta tem que ter uma grande mãe. Ah, mas então tem terapeuta masculino e ele tem uma grande mãe? Claro que ele tem. Os arquétipos, lembra? Tá lá no inconsciente coletivo, é para todo mundo. Então você vê, isso é um exemplo de aculturação, a sopa cultural, o caldo cultural. A Iemanjá, uma deusa branca, de beleza tipicamente europeia, de cabelos lisos e compridos. E aí, a deusa mais antiga do panteão afro, agora é a vez de Nanã. E a saudação, Saluba Nanã, e sauda Nanã, que é a senhora dos pântanos. Nós temos na nossa alma as planícies ensolaradas e pantanais sombrios. Ela é a senhora desses pantanais sombrios. É o orixá feminino mais velho. Ela é a mãe de Oxumaré, de Obaluaê e de Euá. E tem uma história para cada um. E muito mais do que uma história. As histórias são lindas e têm um conteúdo psíquico bastante profundo. Como eles não estudavam psicologia, eles ouviam as histórias e tentavam entender. E nós
nós vamos encontrar algumas histórias aqui. Então, a gente sincronizou, ou seja, houve uma aculturação, ela é sincretizada em Santana, na cultura católica, né? Depois a gente tem o Jesus, que o Jesus, ele é o Oxalá. E como é que era o Oxalá? Ah, ele é o criador da espécie humana na história. No mito, ele cria o homem, né? Ele é considerado o pai de todos os orixás, é o mais velho, ele foi o primeiro criado e então é o primeiro ser a ser criado e ele é responsável pela criação do mundo que nós estamos e dos seres humanos. E ele tem duas versões, tem um Oxalá mais velho, né? O velho Oxalá é o Oxalufã, ele se apoia num cajado. E o Oxalá mais moço é o Oxaguian, ele é um jovem guerreiro. No catolicismo, a gente tem o Jesus moço, o Jesus adulto, e a gente tem o Jesus menino, o menino Jesus. A gente tem duas imagens, né, remetendo ao mesmo arquétipo, cada um no momento. Aqui também a gente tem duas imagens remetendo ao mesmo arquétipo, cada um no momento. Jesus, quando esteve aqui, disse: Eu sou o caminho. E isso depois a gente vai explorar, porque o Oxalá, ele tem uma história aonde ele também simboliza a relação ego-self, eu, Pai do céu, né? Ele veio e ele disse: Eu sou o caminho que leva ao Pai do céu. Mas eu quero trazer esta frase para a compreensão de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi o caminho, a verdade e a vida dele. Você é o caminho, a verdade a verdade é a vida sua. O seu caminho você constrói. Eu sou o caminho, a verdade e a vida da Dona Aparecida. Eu construo o meu caminho, você constrói o seu. E o Oxalá era o construtor de todos nós no mito afro, né? Depois a gente tem o Obaluaê. O Obaluaê, que havia de ser uma espécie de médico, e a saudação dele é Atotô. Atotô Obaluaê, o senhor da vida e da morte, a cura das pestes, da doença. Então, nesses momentos dessas pandemias, estas coisas, qual é o grande invocado? O Baluaê, que ele era o arquétipo do curador, né? Uma espécie de médico que cura todos os males, né? No catolicismo, São Lucas é o protetor dos médicos. Na mitologia grega, Asclépio era uma divindade médica. Em Roma, Esculápio era o grande médico. Então, você vê em todas as culturas a manifestação do arquétipo. É essa visão que a gente vai procurar trazer. Depois, a gente tem o Xumaré, aquela divindade que é a divindade dos ciclos, né? Ela é representada pelo arco-íris no céu, porque depois da chuva é que acontece o arco-íris, e sempre tem o sol, tem chuva, tem arco-íris, e tem sol, tem dia, tem noite, tem dia, tem noite. Então, nós temos uma repetição. Nós temos uma vida cíclica e ele representa isso. Ele era um dos filhos de Nanã. E mais adiante, você tem Euá. Euá, a senhora da intuição, né? E a saudação dela é Hiro, Hiro Euá. E ela é a rainha dos mistérios, da magia, ela tem um poder sobre os búzios também, que é o oráculo, né? Os búzios é uma interpretação que a pessoa pega por intuição. Uma vez fui fazer um curso de búzio, né, dentro do meu pacote. Como é que eu vou? Mas, Aparecida, você foi fazer um curso de búzio? Fui.
E por que você foi? Porque como é que eu vou entender búzios se eu não fizer o que é o curso? Eu vou ficar só lendo na minha casa o que é o búzio? Eu não. Eu fui lá catar os búzios, jogar, ver o que falava, o que saía, o que não saía. E aí, Aparecida, você gostou do curso? Eu amei fazer o curso, porque você tem uma experiência nova, com uma cultura nova, gente nova, amigos novos, um pensar novo, né? Então, ela está presente, ela é a senhora da intuição. E na hora daquela jogatina lá tem muito a intuição, porque você joga os búzios, eles são todos iguaizinhos, uns caíram virado para cima, outros para baixo, outros assim, outros assado. E o que representa isso? O que representa isso, eu não sei se você acerta para outra pessoa, mas eu sei que você desenvolve a sua intuição, porque você está trabalhando isso, você está dando oportunidade para isso, né? Na Grécia, a divindade da intuição é Perséfone. Em Roma, a divindade da intuição é Proserpina. Então, eu estou citando esses nomes para você ler também, sabe? Não é só você saber, é para você pesquisar, para você ler. E você tem, na sequência, você tem as duas crianças, ou os dois adolescentes, e Begi, os irmãos gêmeos, né? E esses irmãos gêmeos, eles são protetores das crianças, da família, os aspectos infantis que estão em desenvolvimento, e no catolicismo eles são representados por Cosme e Damião. Então, no dia de Cosme e Damião, no centro tem festa para as crianças. Você está entendendo a relação, o sincretismo, a junção, o processo acultural, não é? Porque tanto faz uma cultura como outra. O arquétipo mora dentro de cada um de nós, porque todo mundo tem um pezinho no inconsciente coletivo, então a energia está para todo mundo. E nós vamos chegando no próximo, que é o Oxóssi, o senhor das matas, Oxóssi caçador, é o senhor dos animais, das florestas, né? Ele representa uma força instintiva. Instinto todos nós temos, né? Nós precisamos desse instinto para sobreviver. Na Umbanda, ele é Oxóssi. No catolicismo, ele é associado a São Sebastião. E depois nós temos o Saim, o Senhor das Folhas também. Você conhece em alguns lugares como o Ossain, em outros lugares ele é chamado de Ossanha. É a mesma entidade, é o senhor das ervas medicinais, das plantas no geral, é muito cultuado no candomblé. O candomblé não existe sem folha, porque você tem banho para tudo, o ritual tá lá, né? E ele é, dentro do catolicismo, sincronizado em São Benedito. Depois, caminhando já lá mais para adiante, nós temos Logum Edé. Logum Edé era filho de Oxum e Oxóssi. Quando você estuda mitologia grega, você tem uma geração de deuses que eles se juntam e eles têm filhos e eles têm uma segunda geração de deuses. E aqui você tem uma geração onde você encontra Oxum e Oxóssi, e depois, na próxima geração, você encontra Logum Edé. Então, você vai vendo que aquilo que você estudou numa mitologia se aplica a outra. Você vai encontrando os fundamentos arquetípicos, né? É um movimento adiante, é um novo patamar, uma espécie de próxima geração dos deuses, né? Em termos mitológicos. Nós vamos abrir a nossa roda dos orixás falando de Exu, porque quando você chega lá no centro, a primeira saudação que você faz no centro de Umbanda é para na entrada. E ali e no Candomblé também, você faz uma saudação no centro de. E eu falei, mas o que que tem aqui nessa entradinha? Ah, não, essa é a casinha do Exu. Ah, e ele é o primeiro da lista que fala? É o primeiro da lista. Ah, então, e quando escreve primeiro? Então, eu vou escrever primeiro do Exu. Se ele era o primeiro da lista lá, não vou brigar com ele, ele vai ser o primeiro da nossa lista aqui. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre os contos de Exu. Até lá, você pesquisa, leia, se inscreve, participa, se interesse, não fique só com essa pobreza desse minutinho aqui que a gente fala. Então, você vai adiante, porque o seu desenvolvimento, você já sabe, né? Requer a sua participação.